desisto, eu nunca desisti. É sempre obedeci, fiz as coisas. Difícil faltar tudo. Obedeci o Senhor, Ele salvou minha família, bem? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, né? O presbítero Monteiro, amém? Bora para o pastor Hélio também, para ministrar a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Orar para o nosso pastor, dar essa mensagem por nosso coração. Deus, vamos. Se Deus Pai, Altíssimo e maravilhoso, eu peço a Ti, meu Deus, meu Pai, abençoa teu servo, Senhor Jesus querido, que vai trazer essas palavras, Pai, aconforta o nosso coração, Senhor. Usa a tua mão santa e poderosa. E abençoa também esse profeta que Cristo de tua casa, Senhor amado, tudo sem ser, tudo para a honra e glória de Ti. Obrigado, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, pela tua palavra. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sem perder muito tempo, vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Eu vou ler o versículo 14, que é o versículo chave. Então, eu vou começar a falar a respeito do texto a partir do versículo 1, para que entendamos toda a história. Amém? O versículo chave, que é o versículo 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Eu quero começar dizendo que o nosso Deus é um Deus que opera na vida de todos quantos confiam nele. Não existe nenhuma pessoa que deposite a sua confiança em Deus que fique decepcionado, porque Deus não falha. Quando nós nos decepcionamos dentro da igreja, é porque não estamos esperando em Deus. Estamos esperando em alguém que não é Deus. Todos nós, seres humanos, cometemos falhas, mas o nosso Deus é infalível. Amém? E é sobre esse Deus que nós vamos falar nessa história de Naamã. Por favor, coloca no primeiro versículo aí do capítulo 5, onde diz assim, ó: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos filhos. Era este homem herói valoroso, porém leproso. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que este homem Naamã, ele tinha uma posição privilegiada. Ele era um chefe do exército do rei da Síria, numa época em que a nação assíria era a nação mais poderosa da terra. Sendo ele chefe do exército mais poderoso da terra, pode-se dizer que ele era o segundo homem mais poderoso da terra, porque acima dele existia um rei, o seu senhor na terra. Porém, por que o exército assírio ficou tão poderoso? Porque o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, foi quem deu este poder ao exército assírio. Porque se nós lermos este versículo, nós vamos ver que ele era um homem diante do seu senhor, o rei da Síria, de muito respeito. Por quê? Por ele, o Senhor, e aí na segunda parte, Senhor está com letra maiúscula, porque está se referindo ao nosso Deus. Então, através das mãos do Naamã, Deus deu muito livramento ao povo da Síria. E Naamã ainda não vivia na presença de Deus, ainda não conhecia a Deus. Mas mesmo antes de ele conhecer Deus, Deus já o conhecia. Eu quero dizer para você que Deus já te conhece.
no íntimo, no profundo, no escuro. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe das suas angústias. Porque Deus sabia que, embora Naamã fosse um homem valoroso, um homem de coragem, um homem de respeito, um homem de posição, ele tinha um problema: ele era leproso. Eu não sei qual é a lepra que ainda está na tua vida, mas uma coisa eu sei: o Deus que faz milagre e que opera o impossível está aqui nessa noite, porque Ele quer operar isso hoje. Basta que você o busque. Por quê? Continuando. Verso 2: Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vou discorrer rapidinho falando a respeito dessa menina. Essa menina era uma menina de Deus. Tão de Deus que ela fez um ato que é lembrado até hoje, mas o nome dela não é mencionado. Por quê? Porque todos os atos que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Por isso que às vezes o nosso nome pode até ser esquecido, mas o nome do Senhor é glorificado. E até hoje estamos falando aqui da ação dessa menina, a qual a Bíblia não diz o nome, mas ela serviu a um propósito que glorifica o nome de Deus até o dia de hoje. E é isso que nós mais devemos desejar e ter sede, de glorificar o nome de Deus através das nossas ações e não somente com palavras. Aleluia. E disse: esta, a sua senhora, ela sendo escrava, não tinha raiva daqueles que a escravizavam. Ela entendia que a sua luta não era contra pessoas, que a sua luta era contra espíritos malignos. A pessoa que é de Deus, ela entende que o seu verdadeiro inimigo não são as pessoas que muitas vezes o verdadeiro inimigo usa. Mas o nosso verdadeiro adversário, ele é invisível. Então pare de focar na pessoa que te persegue e foque na raiz do problema. Combata o diabo e seus demônios. Como? Com jejum e oração. Jejum, oração, leitura de Bíblia. Santifique-se, busque o revestimento de Deus e tudo você vai vencer. Não importa qual seja a adversidade. Porque nós vencemos a batalha espiritual com as armas espirituais. Pare de confiar na força do seu braço. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem, é no homem, que faz do seu braço a sua força. Se eu fizer do meu braço a minha força, eu me torno maldito. Traga para mim maldição. A minha confiança tem que estar no Senhor. O salmista fala na outra passagem: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção, falaremos do nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é a nossa força, é Ele que batalha e peleja por nós. Então é a Ele que nós temos que buscar nas dificuldades. Ah, mas ainda está difícil mesmo para buscar. Continua perseverando, porque não foi no primeiro mergulho que Naamã foi curado, ele foi curado só no sétimo. Então eu não sei se você vai ser curado no primeiro, no segundo, no terceiro ou no sétimo, ou talvez até no 10º. O importante é persevera em oração, persevera na batalha, porque alguma garantia nós temos e não falha, é que a vitória chegará. Quando? Isso não cabe a nós. O tempo é o tempo de Deus, é Ele quem determina, mas a vitória só chega para quem não desanima. Persevera, porque a vitória é certa. 3. Disse esta sua senhora. Na minha tradução está escrito Oxalá. A tradução dessa palavra é quem dera. Quem dera que o meu Senhor, falando-se de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Naamã ainda não conhecia o Deus de Israel. A sua esposa ainda não conhecia o Deus de Israel. Mas essa menina, que era escrava, ela conhecia o Deus de Israel.
Israel. E ela conhecia intimamente a Deus, ao ponto de ter a plena convicção que, se Naamã fosse até o homem de Deus que estava lá em Samaria, ele seria curado. Ela tinha tanta fé, tanta convicção, tanta certeza nisso que ela fala para sua senhora. Ela corria risco até de ser morta. Fala, que menina, você está inventando mentira, isso não vai lá e vai curar. E aí? Como que ia ficar essa menina na história? Mas ela não teve medo de dizer aquilo que ela sabia que Deus poderia fazer e faria, se ele fosse até lá. Glória a Deus. E não só faria como fez. Então Naamã, ao saber disso, o que Naamã faz? Olha só, vamos lá, versículo de número 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. Olha que senhor aí está com letra minúscula. Naamã notificou a quem? Notificou o rei da Síria. Ele foi até o rei da Síria e falou assim: ó rei da Síria, o negócio é o seguinte: eu tenho uma menina escrava, a qual eu trouxe lá do povo de Israel, e ela falou para minha esposa que existe alguém lá em Israel que pode curar da minha lepra. Ó rei, o senhor sabe que eu tenho te servido fielmente, e é o seguinte, eu quero ir lá para ser curado. Eu estou conjecturando, tá? Essa parte a Bíblia não diz, mas eu imagino que esse foi o diálogo entre eles. O que a Bíblia diz? Ele foi até o seu senhor, o rei da Síria, e assim falou a respeito da menina que era da terra de Israel. Verso 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei na mão meu servo, para que o cure de sua lepra. Ele enviou o servo para quem? Para o rei de Israel. Mas a menina falou que ele tinha que estar de quem? Diante de quem? Diante do profeta. Então ele enviou na pessoa errada. Talvez você não está buscando necessariamente a solução do seu problema em Deus. Talvez você está buscando no pastor. Talvez você esteja buscando no obreiro. Talvez você está pedindo para o missionário. Busque diretamente em Deus. Porque é Ele quem pode resolver a sua situação. Eu não posso resolver. Eu posso orar a quem pode resolver. Mas você pode ir direto a Ele. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que Deus rasgou o véu de cima para baixo. Para quê? Para que você tivesse acesso ao Santo dos Santos, direto na presença do Senhor. O que antigamente era dado somente ao sumo sacerdote. Hoje nós temos um sumo sacerdote que fala direto conosco. Quem é esse? É aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu ao céu, que ascendeu, que está sentado no trono e que ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E é ele quem opera de acordo com a vontade dele, que é perfeito e agradável para nós. Amém? E o que acontece aqui então? Ele vai ao rei da Síria. Quando ele chega ao rei de Israel. Naamã vai ao rei de Israel. Quando ele chega em Israel, ele entra na sala do trono, ele vai falar com o rei de Israel, ele entrega a carta, que estava escrito que era para que ele curasse Naamã. O rei de Israel, que não conhecia o Deus de Israel, rasga suas vestes em pânico e em desespero. Por que eu afirmo que ele não conhecia o Deus de Israel? Porque ele entra em desespero, porque ele entra em pânico. Você quer ver? Vamos lá. Versículo 7. Sucedeu o quê? Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para verificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e veja que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, verso 8,
que, ouvindo Eliseu, homem de Deus. Olha só como que é a atitude quando alguém que é de Deus escuta falar de um problema. Olha a atitude de Eliseu. Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, que o rei de Israel entrou em desespero, estava em pânico por causa de uma situação. Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Por que você está em pânico? Por que você está em desespero? Rapaz, acorda para a vida. Quem é o Deus que nós servimos? Por que você está em desespero e pânico? O Senhor Jesus Cristo disse: deixa-vos a paz, a minha paz eu dou. Não vou mudar o mundo. Por quê? Porque a paz do Senhor excede todo o entendimento. Ela não depende de circunstâncias, ela vem de dentro para fora. Ainda que todas as circunstâncias dizem, não tem jeito. Jesus vai lá e fala assim: tem jeito sim, vem cá que eu dou jeito. Então que nasce todo morre todo. O nosso Deus, o carpinteiro, dá jeito em qualquer faltura. E eu falo por experiência, porque eu sei que eu não deu mentira. Amém? Continuemos. Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meus irmãos, quando nós clamamos a Deus, nós podemos solucionar qualquer problema. Glória a Deus. A nossa oração, a nossa palavra, ela tem autoridade dada por Deus para vencer qualquer situação. Se você está em Cristo, se você é obediente a essa palavra, você pode pedir qualquer coisa que Deus faz. Se você é obediente à palavra, se você está na direção da palavra. Por quê? Porque a direção que a palavra nos dá é a vontade perfeita de Deus. E tudo que nós pedimos segundo a vontade dele, ele faz. O Senhor Jesus Cristo disse assim, ó: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis qualquer coisa, e vos será feito. E é isso que acontece aqui, nessa ocasião. Por quê? Aí Naamã vai até Eliseu. Eliseu fala assim: não, nunca vem até mim. Vou mandar o problema para cá que eu vou resolver. Eu sei quem é o teu filho, eu sei quem é o Deus que eu sou. Sim. Chama a responsabilidade. Eliseu chama a responsabilidade para ele, como homem de Deus. Traz até mim, e ele vai saber que Israel tem profeta, tem homem de Deus aqui. Aleluia. E Naamã vai. Quando Naamã chega com toda aquela parada, aquele monte de carruagem de ouro, de prata, de vestes, de servo, um monte de coisa, na porta da casa de Eliseu, Eliseu não sai nem para atender. Fala: não, esse homem está muito pomposo. Ele está achando que é do jeito que vai chegar aqui e vai me impressionar com esse monte de coisinhas que ele tem. Eu sei que é o Deus que eu sigo. Eu não me impressiono com riqueza, com luxo dessa terra. Eu tenho respaldo no céu. Aleluia. O meu tesouro se encontra no céu. Não é esse tesourinho da terra que não impressiona, não. Tem gente que se impressiona com carro novo, tem gente que se impressiona com a riqueza desse mundo. Meu Deus. Eliseu, então, dá ordem ao seu moço, a Geazi, o seu auxiliar. Fala: vai lá, desce lá e fala para Naamã, que é para ele ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ficar curado. Simples assim. O moço desce e faz o que foi mandado. Olha lá, vamos lá. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. 11. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: olha só o que é tremendo, o
que é que Naamã sai dizendo consigo mesmo? Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Meu Deus, quantas vezes a gente fica querendo direcionar Deus como é que ele tem que agir? Quantas vezes? Não, Deus não fala na boca do ímpio. Deus não usa o ímpio para falar. Não, Deus tem que agir dessa forma. Deus tem que agir dessa outra maneira. Gente, Deus, Ele é soberano e está acima de tudo e de todos. Ele age da forma que Ele quiser, quando quiser, como quiser e se quiser. Nós não temos que ficar falando, ó Deus, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Era isso que minha mãe estava fazendo até ali. Eu dizia comigo que eu viria, não, o profeta ia se colocar de pé, ia passar a mão, ia orar, ia ser assim, ia ser assado. Não foi nada do que eu pensei. Não. Não é do jeito que a gente quer que Deus trabalhe. Somos nós que temos que agir do jeito que Deus quer, não é Deus que tem que agir do jeito que a gente quer. Temos que parar com esse negócio de querer inverter valores e querer dizer para Deus o que Ele tem ou não fazer. Quando nós oramos não é determinando o que Deus vai fazer, não. É suplicando. A gente ora com pouco, com súplica, nos colocando no lugar de servo e Ele no lugar de Senhor, porque Ele é Senhor e nós apenas servos. Não, mas eu sou filho. Ele nos trata como filho. Podemos até chamá-lo de pai, mas nunca se perder a reverência de servo. Nunca esqueça que nós somos servos. E como servos, temos que chegar com humildade na presença de Deus. Porque está escrito que todo aquele que se humilhar, Deus exalta. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Está escrito em uma das epístolas de Pedro. Não me recordo agora qual, mas é o apóstolo Pedro que diz isso. Tiago diz mais, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é se sujeitar? É abrir mão da sua própria vontade, se curvar, se sujeitar, portanto, diante de Deus. E resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E aí você, o que é resistir? É não se entregar. Não se entrega aos seus desejos, não se entrega à vontade pecaminosa. Resiste! Porque a vontade vem, mas ela vai. Não seja escravo da sua vontade, seja servo de Deus. Jesus nos chama à liberdade. Hoje eu estou livre para dizer não para a minha vontade. Ou melhor, para o meu desejo. A minha vontade hoje é servir a Deus, é agradar a Deus. É a minha escolha. Eu escolhi isso. Então, quando o meu desejo é contra isso, eu digo não. Eu, como ex-viciado em crack, mais de 10 anos de dependente químico, algumas vezes acontece, eu estou falando de hoje para um jovem, de eu sonhar usando droga. Sabe como que eu acordo? Com crise de abstinência. O corpo quer. Por quê? Porque a minha mente estava dizendo que eu estava ainda fazendo aquilo. Sabe o que eu faço? Eu dobro meu joelho e falo, Senhor, me ajuda. Porque o meu desejo é contra mim, mas contra mim dominar, mas eu peço a tua ajuda. Porque eu não quero satisfazer mais o meu desejo. A vontade vem, mas do jeito que ela vem, por um caminho, por certo eu tenho que fugir. Porque Deus me dá força para resistir. E Ele me sustenta de pé. E não me deixa cair. Não é pela minha força, é pelo poder e misericórdia dEle. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei: Jesus é a solução para todo e qualquer problema. Eu era um caso perdido para as pessoas, para o mundo, até para a minha família.
Senhor fechou a porta da sepultura, abriu a porta do presídio e me colocou lá dentro. Falou: já que você não para, eu paro você. Já que você não para me escutar, eu vou parar você e eu vou falar. E depois que eu falar com você, aí você decide o que você quer para a sua vida. Quando eu ouvi a voz de Deus dizendo que ainda tinha jeito para mim, eu entreguei a minha vida na mão do Senhor Jesus. E Ele transformou e me tirou do chaco de lodo, e me tirou lá da lama, lá do tremedal, e me colocou onde hoje eu estou. Para a glória do nome dEle, porque tudo que fez foi Ele. Eu lutei, eu me esforcei, é claro, você tem que fazer a sua parte. Mas o que Deus faz, Ele faz. Ele ainda cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele levanta o caído e Ele te dá ânimo. Se você buscar, e tem que buscar. Por que ele tem que buscar? Naamã teve que sair lá da Síria e ir até Israel. Chegou no rei, não era do rei, mandou ir para o profeta, foi no profeta. Só quando chega no profeta, já estava no lugar certo, com a pessoa certa, mas com o sentimento errado, achando que tinha que ser do jeito que ele queria. Não é assim. Não adianta você vir até Jesus e achando que você fazendo tudo que você quer durante a sua vida, porque não vai. Se você não negar a si mesmo, o milagre não acontece. Se você não resistir ao mal, o milagre não acontece. Quer milagre? Renuncia a tua vida e entrega ela a Cristo. Renuncie o seu desejo, se você quer ser transformado de verdade. Sem renúncia, não há manifestação do poder de Deus. Quer transformação? A primeira coisa que tem que dar é você. E o que Naamã fez? Saiu murmurando, mas não foi do jeito que eu queria. Outra coisa importante: analise muito bem o círculo de pessoas com quem você anda, com quem você convive. São pessoas que te incentivam a fazer o que é certo ou o que é errado, que te dão bons ou maus conselhos. Analise. Por quê? Porque quando Naamã já estava desistindo, indo embora, chega o seu servo. Versículo 13, por favor. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, uma coisa que fosse muito difícil de fazer para você ser curado, porventura não a faria? Se fosse para você fazer uma coisa muito difícil para você conseguir o seu milagre, você não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava de ficar ali. Tudo que você precisa fazer é obedecer a palavra de Deus. Você não quer ter um milagre? Tudo que você precisa fazer é obedecer. Seja obediente. Para de querer fazer o que você quer. Renuncia a tua vontade e obedece aquilo que diz a Escritura. Glória a Deus. Quer pregar? Quer falar? De acordo com o que está escrito, tá? Tem muita gente distorcendo o que está escrito. Faça de acordo com o que está escrito. Seja obediente, seja submisso, se sujeite, obedeça a leis, obedeça as regras. Quando eu era criminoso, eu entendia que regras foram feitas para ser quebradas, porque eu tinha um entendimento distorcido daquilo que realmente é. Regras não são feitas para ser quebradas, elas são feitas para que haja uma ordem e decência, não só na sociedade, mas em todo e qualquer lugar onde a gente vá. Se nós não respeitamos as regras, o que vai acontecer? Vai acontecer coisas ruins. Por exemplo, a desobediência à regra de trânsito causa acidente. Quando o motorista ele infringe o sinal vermelho, há o risco de uma colisão, de morte, de destruição. Por quê? Porque houve desobediência de uma lei simples de trânsito. Então, para que existem as regras, as leis? Para serem obedecidas. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós obedecemos também a lei que nos é imposta pela sociedade, as leis jurídicas.
tem que ser obedecido. Exceto quando é feita uma lei por algum endemoniado qualquer que vai contra a palavra de Deus. Aí importa mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando não é nenhuma lei que fere aquilo que está aqui na Sagrada Escritura, nós devemos obedecer. Amém, igreja? E pela obediência de Naamã, que nós lemos lá no 14º versículo, perdão, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Versículo 14. E a sua carne tornou-se como a carne do menino que ficou purificado. Quando decidimos verdadeiramente abrir mão daquilo que nós achamos ou queríamos que fosse, do jeito que a gente queria que fosse, nos sujeitamos à vontade de Deus e obedecemos, somos purificados de todo o pecado. O que me purifica do pecado? É o sangue de Cristo. Como? Quando eu reconheço que preciso, que dependo dele como meu único suficiente Senhor e Salvador. Que sem ele eu nada posso fazer. Quando eu reconheço que do meu jeito não deu certo, que do meu jeito não dá certo. Então o que acontece? Quando eu reconheço isso, Deus opera a transformação, a libertação, a cura. Deus opera um milagre que eu tanto desejo. Quando eu me enquadro na vontade de Deus. Quando eu aceito a vontade de Deus, aceitar Cristo, é você aceitar a vontade dele. Cristo te chama como está, mas ele não aceita você do jeito que você está, para você permanecer do jeito que está. Vem como está, vem cansado, vinde a mim, cansado, sobrecarregado, oprimido. Eu vos aliviarei. Então você não pode permanecer da mesma forma que está, porque você estava cansado, sobrecarregado, oprimido. Tem que vir amigo. Como vem o alívio? Quando o fardo do pecado é retirado. Pode o fardo do pecado ser retirado se eu decido continuar vivendo em pecado? Não tem como. Quando você renuncia a sua vontade, abre mão do seu desejo pecaminoso, então o Espírito Santo ele vem, ele traz o conforto, o consolo e o refrigério para a tua alma, é onde sai todo o peso do pecado. E o fardo leve do Senhor Jesus é o que vem no coração da nossa vida. Amém? Hoje o Espírito Santo está aqui para purificar, para lavar, para restaurar, para transformar em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje está aqui o Senhor Jesus, em pessoa. Ah, não estou vendo ele. Você não precisa ver, você precisa crer. Eu não estou sentindo, você não precisa sentir, você precisa ter fé. A fé é certeza de algo que eu não vejo, que eu não sinto. Ah, eu senti, amém, glória a Deus. Às vezes não sentimos a presença de Deus, às vezes não sentimos, mas cremos assim mesmo, porque Ele prometeu que já 2, 3 ou mais reunidos em seu nome, Ele está. Ele está aqui. Uma coisa eu sei, Jesus está aqui hoje. E Ele quer operar na minha e na sua vida. Pastor, mas você já é pastor. E daí? Eu preciso que Deus continue operando na minha vida. Porque o dia que Ele parar de operar na minha vida, eu caio. Eu volto lá para o teu melhor do ano. E eu não quero isso de jeito nenhum. Eu preciso que Deus continue me sustentando todos os dias da minha vida. Até que Ele venha. E é isso que eu peço sempre. Então, nós vamos orar por esses jovens aqui das fotos. Vou orar pelos pedidos, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus. E você que deseja um compromisso com Deus, talvez você já venha até na igreja há algum tempo. Talvez você até assista muito culto, mas ainda não tem um compromisso com Deus.
Você vem para o culto, não se liga no céu. Está preocupado com o problema lá fora, está pensando no problema em casa, está pensando não sei no quê, mas você não está ligado em Deus. Ainda falta você assumir um compromisso com Deus. Eu quero convidar quem aqui quer fazer compromisso com Deus para vir aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se você vê em mim o fruto do Espírito Santo e você crê que eu sou homem de Deus, eu quero orar pela tua vida. Em nome do Senhor Jesus. E se eu estiver aqui como enganador, eu prefiro que o Espírito Santo me ilumine. E o nosso Deus, ele é consumidor para consumir. Quando ele diz assim, eu batizará com o Espírito Santo e com fogo, você lê todo o texto. Você vai ver que ele batiza com o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo. Com o fogo, é aquele que está de enganação, está de brincadeira. Ele vai ser queimado com palha. O trigo é amassado e feito pão. O fogo é para queimar a palha. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar pela tua vida. Você quer assumir compromisso com Deus. Amém? Eliseu. Você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Deus está orando pela tua vida. Às vezes coloca de pé, estende as mãos para cá. Tem mais alguém que deseja? Você sente que você talvez já até frequenta cultos há algum tempo, vem na igreja há algum tempo, mas ou você realmente continua fazendo a obra, mas você está fazendo a obra no automático, no mecânico, sabe? E você fala assim, não, Senhor, eu deixei que por um momento, eu me desviei, eu deixei que esfriasse o meu primeiro amor, mas hoje eu quero ser reacendido. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Você já até tem uma aliança com Deus, mas você quer restaurar, você quer renovar. Tem mais alguém para vir na frente? Não tenha vergonha. Amém? Amém. Então, estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do Eliseu. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida do Eliseu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu impunho a mão sobre o alto da cabeça dele, que é o Senhor vem derramar agora a tua virtude, o teu Espírito sobre a vida dele, Pai. A tua palavra nos diz que sem o teu Espírito Santo, sem a tua direção, Senhor, é impossível andar no teu caminho. Enche ele, meu Deus, da tua unção, do teu Espírito. Reveste ele com o teu poder, para que ele possa enfrentar todas as adversidades que virão contra ele, e pela tua graça, o Senhor venha sustentá-lo com a destra do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo, Eliseu. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida na tua mão. Eu o reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Me ajuda a perseverar em te seguir até que o Senhor venha. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda nas batalhas que eu terei que enfrentar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja cheio de Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero também fazer mais uma oração agora, aqui pelos jovens das fotos. Amém? Vamos apresentar essa foto, vou apresentar também os pedidos de oração, tá bom? Estendam as mãos, para levantar um clamor. Senhor, nosso Deus e Pai, é no nome santo do Senhor Jesus, meu Deus, que nós também viemos pedir, Pai, pela vida, meu Deus, das pessoas aqui nessa foto apresentadas, meu Deus, do Seu Espírito, possa ir de encontro, meu Deus, a cada uma dessas vidas agora, Senhor, repreendendo todo o mal, derrubando e jogando por terra, meu Deus, toda a investida de Satanás sobre essas almas, meu Deus, a tua palavra diz que já veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para a vida, vida com abundância, que a tua vida abundante possa fluir no interior dessas pessoas, que o teu Espírito venha operar, porque não é por força e não é por violência,
Que o Senhor, meu Deus, possa, em nome do Senhor Jesus, visitar cada pessoa que fez esses pedidos. Que o Senhor venha responder conforme a tua vontade para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa toda a tua igreja, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, pois o Senhor é quem opera tudo em todos, em nome de Jesus. Amém? Amém?